Amanhã, nessa quarta-feira, às 7 horas da noite, o Vasco volta a campo para jogar pela Copa Sul-Americana. E ao que parece, o técnico Renato Gaúcho vai seguir aquele planejamento de utilizar uma equipe alternativa jogando a Sul-Americana. Não tem o que fazer, vai ser dessa maneira. Provavelmente ele até as quartas, semifinal da competição. O Renato Gaúcho entende que o Vasco tem condições de, com esse time cheio de garotos alternativo, de conseguir os resultados positivos. O Vasco, inclusive, já viajou para enfrentar o Olímpia, já foi para o Paraguai e eu vou te mostrar no vídeo de hoje qual é a provável escalação que o Renato Gaúcho vai colocar em campo para esse confronto, de acordo com os jogadores que viajaram e com o que aconteceu no treinamento. Beleza? Só deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Vasco, dê o WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível. E agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar amanhã o Olímpia. Vocês já estão vendo que tem várias e várias alterações em relação ao time titular do Vasco. A ideia do Renato Gaúcho é poupar os jogadores para o confronto do final de semana contra o Bragantino em São Januário. E aí ele vai mandar essa equipe completamente alternativa para enfrentar o Olímpia amanhã. Mas a expectativa é que tenhamos o Léo Jardim como goleiro titular, até porque ele viajou. Ao que parece, o Renato Gaúcho não está confiando tanto assim no Daniel Fusato após os últimos jogos. Então o Léo Jardim deve jogar amanhã como titular contra o Olímpia. Já na lateral direita, quem deve ser titular é o menino João Vitor. O Paulo Henrique está machucado, o Puma Rodrigues vem de uma sequência de jogos e como o Puma vai ser titular no confronto do final de semana contra o Bragantino, o Renato Gaúcho vai poupar o Puma, que sequer viajou, e com isso quem deve jogar é o menino João Vitor. Ele mesmo que na base era mais um ponta do que de fato um lateral, como o Diniz já jogou de lateral esquerdo e agora deve ser o lateral direito titular do time do Vasco nesse confronto diante do Olímpia. Eu desejo sorte para ele, para que ele possa fazer uma excelente atuação e se firmar cada vez mais para ganhar mais minutagem com a camisa do Vasco. Mas o João Vitor vai ser o lateral direito do Vasco nesse confronto. Na dupla de zaga, o Vasco terá o Cuesta como titular pelo lado direito. O Saldívia não viajou porque o Cuesta foi expulso no final de semana contra o Internacional, então ele não vai poder jogar contra o Bragantino nesse final de semana. Com isso, o Saldívia ficou no Rio treinando com o time titular e aí o Cuesta vai jogar essa partida diante do Olímpia amanhã como titular do time do Vasco. Ao lado dele vai jogar o Lucas Freitas. O Robert Renan será poupado, não vai jogar. O Lucas Freitas será o zagueiro do Vasco pelo lado esquerdo, então Cuesta e Lucas Freitas será a dupla de zaga titular do Vasco nesse confronto. Na lateral esquerda, o Avelar será o titular do Vasco. O Piton ficou no Rio de Janeiro, o Piton vem de uma sequência de jogos, o Cuiabano ainda não estará disponível para o confronto diante do Bragantino, então o Renato Gaúcho decidiu poupar o Lucas Piton e jogar com o Avelar pelo lado esquerdo como lateral esquerdo titular. O Avelar já fez algumas atuações, eu gostei dos jogos que fez o Avelar, tomara que possa fazer mais um bom jogo. Agora falando sobre os volantes do Vasco, a expectativa é que o Hugo Moura seja o titular como primeiro volante. O Barros vai ser preservado para o confronto do final de semana. E aí tem a expectativa do Ramon Rick jogar ao lado do Hugo Moura como titular. O Tietê também viajou para o Paraguai. Tem a possibilidade sim do Tietê jogar em duas posições, eu vou explicar para vocês. Mas a expectativa é que o Ramon Rick jogue como titular, como esse segundo volante do Vasco. O Tietê tá meio que saturado, então deve jogar Hugo Moura e Ramon Rick. E aí o Vasco do meio para frente vai ter essa configuração. O Marino vai ser titular na ponta pelo lado direito. Ele viajou e tem tudo para ser o titular, né? A expectativa é essa, que o Marino jogue e ganhe essa oportunidade no confronto diante do Olímpia. Assim, com muita expectativa, a torcida do Vasco, após aquela atuação dele contra o Paysandu, todos esperavam que o Marino fosse o titular contra o Inter para a gente ver mais um pouco dele. Acabou que não foi titular, entrou somente nos minutos finais, então ficou agora para esse confronto diante do Olímpia, para ele provar que tem nível de fato para jogar no Vasco, então vai ter mais uma oportunidade agora o Marino Rinestrosa. Na ponta esquerda, a expectativa é que o Nuno Moreira jogue como titular. Ele que fez o jogo contra o Internacional, viajou para esse confronto diante do Olímpia, e o Andrés Gomes, no caso, que é o ponta esquerda titular do Vasco, não viajou, então a expectativa é que o Nuno jogue como esse ponta pelo lado esquerdo. O Vasco deve ter como dupla de ataque, eu acredito, o Brenner e o David.
E aí o David a gente sabe que pode alternar, cair para o lado, o Brenner também pode cair para o lado lá pela esquerda e eles ficarem se alternando na hora de marcar, de fechar espaço, mas com bastante movimentação. Mas provavelmente o Brenner deve ser titular de novo e o David tem a chance também de ser titular como esse segundo atacante barra ponta esquerda, pode trocar aqui de posição, trazendo o Nuno Moreira por dentro também é uma opção. Outra opção que teria o Renato é de, por exemplo, colocar o Tietê, jogar com Ramon Rick, com o Hugo Moura e jogar aqui no comando de ataque com Brenner ou com David. É uma chance também que tem. A gente sabe que o Renato muitas vezes é conservador e prefere colocar o Tietê no jogo. Também tem a opção do JP para fazer essa função aqui. Mas a expectativa é que ele jogue com essa dupla de ataque. Outra opção que tem o Vasco, que parou de entrar nos últimos jogos, é o Matheus França, que vai ser uma opção aí no banco de reservas. É um jogador que foi bem naquela partida diante do Audax italiano, e coincidentemente depois daquilo ele acabou sumindo, não entrou mais em campo, mas tem expectativa para que ele participe desse jogo, até porque o Vasco não viajou com tantas opções. Mas esses são os jogadores relacionados para a partida de amanhã diante do Olímpia. Um jogo difícil, complicado, o Olímpia jogando dentro de casa, querendo resultado para passar o Vasco no grupo, e o Vasco defendendo essa primeira colocação. O Vasco tem em tese a vantagem de jogar pelo empate, né? Se o jogo terminar empatado, o Vasco segue na liderança do grupo. Mas o Vasco sempre tem que entrar em campo pensando em vencer a partida. Mas basicamente essa deve ser a escalação do Vasco. Uma ou outra alteração pode ali acontecer em relação ao ataque, mas basicamente é isso daqui. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, o palpite de vocês para essa partida. Conto também com o like de vocês e o compartilhamento. Beleza? Ficou nessa. Abração do Francesco, é nóis e fui!